Muito bem, estamos aqui, né, gravando mais um vídeo aí para você, nosso seguidor do canal, Chave Profética, como prometido aí. Nós falamos que iríamos apresentar um próximo vídeo, né, dessa semana sobre a parte 2 da nossa lição, apresentando aí a nossa lição, né, o Evangelho de Moisés. E como sempre eu mostro para vocês, né, esse é o nosso guia de estudo, a Aliança Eterna, onde você vai aí se conectar com a palavra de Deus. E o tema dessa semana, como eu mostrei para vocês, vem apresentando aí o Evangelho de Moisés. Quero já agradecer a você que sempre está curtindo o nosso canal, que já está curtindo nossos vídeos também. Muito obrigado pelos seus compartilhamentos, pelo seu apoio. E cada vídeo que você assiste, deixe o seu like para que o YouTube possa entender assim, e com mais like, mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e mais pessoas assim possam estar em conexão com a palavra de Deus, certo? Com nossos vídeos. A parte 2 do nosso... Antes de eu chegar à parte 2, eu quero dizer para você, que é apresentador desse canal aqui, eu, Jones Han, apresentando o canal Chave Profética com esse projeto, com esse programa, com essas, enfim, com esses vídeos aqui sobre contexto jovem, como está aparecendo aí para você. Contexto jovem, contexto bíblico jovem. E sempre é um prazer estarmos aqui nesse canal apresentando a palavra de Deus. Sem mais delongas, eu quero compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que vocês vejam o que eu vou compartilhar com você hoje duas telas. A primeira tela vai ser essa aqui, que é a do PowerPoint, onde eu preparei aí um PowerPoint todo especial para você que assiste o meu canal, tá certo? Eu preparei aí um PowerPoint todo especial para você, tá certo? Então, muito bem, aí está o nosso PowerPoint organizadinho, né? Trazendo como tema o Evangelho de Moisés, parte 2, tá certo? Quero fazer antes uma oração com você para a gente continuar o estudo. Querido Deus e Pai, nesse momento onde vamos estudar a Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento, nos dê sabedoria para compreendermos e colocarmos em prática, em o nome de Jesus. Amém. Muito bom, então o Contexto Jovem está apresentando aí essa semana o tema O Evangelho de Moisés. Eu quero já apresentar, começando aqui com a primeira parte, que eu não coloquei no vídeo anterior, porque eu não tinha ainda preparado, né? E o vídeo está apresentando aí essa, essa tirinha, né? Uma tirinha bem legal, e para que vocês possam compreender melhor o texto, eu vou deixar depois no link, eu vou deixar um link, né, na descrição desse vídeo. Ainda vou mostrar ainda nesse vídeo aqui aonde você vai se encontrar essa tirinha, onde você vai encontrar outros artigos e documentários e comentários também, né, sobre a lição, tá certo? Então vamos passar aí. Ok. Em Hebreus, nós temos aqui, Hebreus de 7 a 10, nós temos aqui apresentado para nós uma aliança, a antiga aliança histórica e a nova aliança histórica. Então, para apresentar para você compreender melhor sobre o que é essa aliança histórica antiga, o que é a aliança histórica nova, apresenta-se da seguinte maneira. Primeiro, a aliança histórica antiga, ela apresentava ali a sombra, ou seja, o tipo do antitipo, que seria Cristo. Então, os sacrifícios animais representam as sombras, representam o tipo do antitipo, que seria o sacrifício de Cristo Jesus na cruz. O segundo, nós temos aí a sombra. A sombra é o quê? O que é o tipo? Era a sombra. E o antítipo seria a realidade, tá certo? Da situação. Então, veja bem, os animais representavam Cristo, Cristo veio e cumpriu essa sombra. Então, vocês prestem atenção que a realidade do tipo é o antitipo. Então, Jesus é a realidade do que era feito lá no santuário. Matava-se um cordeiro às 9 da manhã e às 3 da tarde. Prosseguindo, continuando aqui com o nosso conteúdo, diz assim, ó, é impossível que o sangue de touros e de bode tire pecados. Então, em Hebreus 10, versículo 4, como está aí na sua tela, nos apresenta a seguinte questão.
Não tem como o sangue de bode, de touros, ele perdoar os nossos pecados, porque o único que pode perdoar os nossos pecados é o sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro verdadeiro é Cristo Jesus. Então, fique atento a uma coisa. Cristo Jesus é o único Cordeiro verdadeiro que pode perdoar os nossos pecados. Segundo, Cristo apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Então, preste bem atenção numa coisa, você que está me assistindo aí no canal Chave Profética, Cristo ele apareceu de uma vez por todas, então Cristo não precisa morrer mais, não precisa vir mais uma vez, ou 1000 vezes, ou 1500 vezes, para poder sacrificar-se por nós. Ele, uma vez morto, o sacrifício dele cumpre todas essas sombras aí, tá certo? E por último, no capítulo 9, versículo 15, nós encontramos assim: Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Agora, veja bem, qual é a diferença entre o que tem a ver a antiga aliança histórica com a nova aliança histórica? É o sacrifício. O sacrifício e o tipo que apresentava o antítipo. A sombra, realidade. Sacrifício de cordeiro, sacrifício de Cristo. Santuário terrestre, santuário celestial. Santuário terrestre, sombra. Santuário celestial, realidade. Então, vocês percebam aí que a Bíblia apresenta uma gama, né, de informações para nos demonstrar que lá em Hebreus, nos versos do capítulo 7 até o 10, nós encontramos sombra e realidade em Cristo Jesus. Muito bem, vamos compreendendo aqui o contexto, entendendo a lei. Prosseguindo, esse site que eu coloquei em vermelho, que vai aparecer embaixo aí para você, é o contexto bíblico jovem, ou depois eu vou mostrar para você onde é que é o site, como é que é o site, tudinho para vocês terem uma ideia. A nova aliança, ela não surge porque a antiga falhou. Não, ela vem para restabelecer a conexão que nós perdemos. Ela é estabelecida para nos reconectar aonde? Ao Evangelho eterno. A boa nova da salvação que nos foi ofertada no Antigo Testamento, mas muito, muito antes disso, antes mesmo da fundação do mundo e de seus habitantes. Então, a aliança é uma aliança eterna. A aliança histórica antiga com a aliança histórica nova, ela representam uma lei, representam a aliança eterna em Cristo Jesus. Prosseguindo, essa semana nós apresentamos também a rede semântica, né? E essa rede semântica, ela trouxe o tema ira divina, e eu coloquei aqui um exemplo para você. Aí você depois, na sua lição, no seu estudo, você vai poder fazer a sua rede semântica também. Depois você pode colocar aí nos comentários do nosso vídeo a sua rede semântica, se você assim preferir, tá certo? Se porventura você não quiser colocar no nosso canal, você pode me encontrar lá. Você faz a sua rede semântica aí na sua lição, no seu contexto jovem, assim como eu fiz aqui na minha, ó. Assim como eu fiz aqui na minha. Deixa eu ver se vai pegar aqui a câmera. Eu acho que, assim, essa é a minha rede semântica, tá? Eu coloquei algumas palavras aqui embaixo no PowerPoint, no meu slide. E se você quiser, você tira uma foto, coloca nos seus stories e tal, ou então uma foto que você vai tirar e coloca no Instagram, aí você marca lá, @jones.ram, certo? Prosseguindo, então, para continuarmos a entender melhor, então eu coloquei aí, a ira divina, ela promove juízo, né? Porque aqueles que desobedecem à lei do Senhor, o castigo vem. Mas, uma vez que vem o castigo, também nós encontramos algo muito importante que é chamado graça, porque Deus, ele quer mais perdoar do que conceder ali maldições sobre as pessoas, que venham as consequências dos erros. Deus quer que a pessoa se arrependa. Nós aprendemos isso durante a lição dessa semana. Quando você pega aí Êxodo 34, 27, Ezequiel 18, versos de 1 em diante, que fala assim, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, verso 4, né? A alma que pecar, essa morrerá, mas aquela que se arrepender, Deus mostrará misericórdia. Então, a ira divina, ela promove também graça. Nós aprendemos que o texto-chave que eu coloquei no outro vídeo, tá? O outro vídeo que eu fiz aqui para vocês do nosso canal, sobre essa mesma lição, eu mencionei o Salmo 103, para que vocês pudessem entender o Evangelho de Moisés e tal. E lá no Salmo 103 está falando sobre a graça, sobre a ira divina, porque a sua ira ela não é para sempre, porque Deus ele demora
até se irar. Então, Deus ele é tardio em irar, assim diz o Salmo 103, tá certo? O versículo 8. Então, a ira divina promove juízo, promove graça, como eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui Ok, aqui, ó. Então, a ira divina, fica melhor para me explicar para vocês, né? A ira divina promove juízo, promove graça, promove arrependimento e também promove o que nós chamamos aqui, ó, vida eterna, tá certo? Então, coloque lá no Instagram e nos marque também. Evangelho antigo e novo. Qual é o evangelho? Ele é antigo ou é novo? Prosseguindo. Eu coloquei aqui 2 textos para vocês entenderem. Moisés, Paulo, perdão, quando faz referência aí ao evangelho, né? O evangelho pregado no Antigo Testamento, o evangelho pregado no Novo Testamento, ele faz uma referência sendo a mesma coisa. Por que isso? Tá, vamos lá. Hebreus capítulo 3, versículo 16, depois eu vou comentar o livro de Joel, tá? Pois quais os que tendo ouvido provocaram, não foram porventura todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Aí agora Hebreus 4, verso 2. Porque também a nós, Paulo está falando a ele, né? Nos foram pregadas as boas novas. A palavra boas novas aqui significa evangelho. Assim como a eles. A eles quem? Aos israelitas, tá? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Então, o que Paulo está falando? Que o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça já existiu. O que significa evangelho? Graça. Boas novas da graça em Cristo Jesus. Então, eles não ouviram com fé. E acabou que veio Cristo Jesus para nos dar um entendimento do que era essa aliança, e ele fez um concerto com o povo, e esse concerto agora com a lei, como eu falei no antigo vídeo, no vídeo anterior, colocando ali a lei no nosso coração e imprimindo em nossa mente. Prosseguindo, eu coloquei aqui um diagrama para vocês entenderem melhor. Eu quero ler o livro de Joel, Joel capítulo 2. Aqui no livro de Joel, capítulo 2, nós encontramos um texto mencionado aí na lição também desta semana, Joel capítulo 2, versículo 32. Então, Joel 2, verso 32 diz assim: Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, pois alguns no monte de Sião e Jerusalém escaparão, como o Senhor prometeu, e estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Paulo, comentando esse versículo, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, ele cita o mesmo versículo de Joel 2:32. E ele, como um dos muitos pregadores do Novo Testamento, identificava o Deus do Antigo Testamento, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Joel capítulo 2, aquele que invocar o nome do Senhor. Romanos 10:13, aquele que invocar o nome do Senhor. A palavra Senhor aqui é Iahué ou Iavé, e para muitos, como eu falei no vídeo anterior também, Jeová. Paulo apresenta, né, assim como os demais autores do Novo Testamento, ensinava que o Deus do Antigo Testamento, o Iavé, era o próprio Jesus Cristo. Porque vê uma coisa, quando você vai aí mesmo no livro de Romanos, Romanos capítulo 10, você encontra o que eu estou falando aqui, tá certo? Em Romanos capítulo 10. Ele vai se referir exatamente sobre esse verso aí, tá? Porque veja bem, Romanos 10, ele fala assim, ó, 10, versículo 12. Nesse sentido, não há diferença entre judeu, e vai colocar aqui essas questões, né? Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Presta atenção na palavra invocam, tá? A palavra-chave aqui. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, ele pega um texto de Joel 2:32 e coloca aqui, aquele que invocar o nome do Senhor, fazendo ênfase ao verso 12, porque aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Então, para Paulo, aqui, ó, Paulo, no Novo Testamento, nos pregadores do Novo Testamento, a Iavé é o próprio Cristo Jesus. Ok, então aí eu apresentei para vocês algumas informações para vocês entenderem o porquê da lição, o contexto aí do Evangelho. O Evangelho, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o Evangelho de graça, porque, como eu falei também, Evangelho é boas novas, e Moisés, né, assim como também lá no início, na hora do dilúvio, no momento do dilúvio, no contexto do dilúvio, Noé achou graça diante de Deus.
certo? Então, quem invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então, meu amigo, se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo, tá certo? Voltando, não esqueça de ler Hebreus 3, verso 16, coligado aí, ligado a Hebreus capítulo 4, versículo 2, onde nos fala que as coisas a serem pregadas, as boas novas foram pregadas no Antigo Testamento e também foram pregadas no Novo Testamento, tá certo? Então, preste atenção numa coisa. Se o evangelho foi pregado no Velho Testamento, ele também foi pregado no Novo Testamento, é a mesma palavra, é o mesmo evangelho, que também nós chamamos de evangelho eterno, tá certo? Então, Joel 2:32, Romanos 10:13, uma ligação muito grande, porque Paulo ele faz ali uma exegese do texto, trazendo ali o texto do Antigo Testamento para explicar para os romanos que o evangelho que foi pregado no passado é o mesmo evangelho pregado hoje, representado ali no livro de Hebreus também, tá certo? Então, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aquele que invocar quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo. Então, meu amigo, minha amiga, quem é o nosso Senhor nesse momento de graça, nesse momento, nos últimos momentos da história? Cristo Jesus. E ainda ele fala assim, olha, em Gálatas capítulo 1, versos 7 a 8, se aparecer alguém pregando qualquer evangelho, mesmo que seja um anjo, seja considerado anátema, seja considerado amaldiçoado, ou seja, essa pessoa ela não é para ser ouvida, tá certo? Porque o único evangelho é o evangelho eterno, verdadeiro, apresentado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E qual é o evangelho? É a graça em Cristo Jesus. E voltando para você entender o nosso contexto, eu apresentei para vocês aí esse slide, né, essa tela aí, que eu compartilhei, explicando para vocês o quê? Deixa eu botar mais aqui em frente, né? Que a sombra se cumpriu na realidade. O que era feito no antigo santuário se cumpriu em Cristo Jesus. E toda aquela questão dos rituais, e acontecia também no 10º dia do 7º mês, como lá em Levítico 16, o dia do Yom Kippur, o sacrifício de Cristo Jesus, cumpriu tudo isso aí lá na cruz, e agora ele está diante do Pai, à direita do Pai, como nosso sumo sacerdote, como o livro de Hebreus ricamente ressalta isso. O livro de Hebreus ricamente ressalta isso aí, Paulo falando aos Hebreus sobre o nosso sumo único sacerdote, aquele que se compadece das nossas fraquezas, aquele que se compadece de nós. E outra coisa, para finalizar, eu quero deixar esse texto aí para vocês em ênfase, tá? Hebreus 9, versículo 15, dizendo: Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então veja, a aliança antiga ela se cumpre nos rituais de Cristo Jesus, e agora Cristo Jesus apresenta-se como nosso sumo e único suficiente Salvador. Cristo Jesus. Fique aí com a minha rede semântica, mais uma vez, apresentando para vocês. Postem lá também no Instagram, tá certo? Deixa eu finalizar aqui a minha apresentação. E antes de eu terminar esse vídeo, né, que meu tempo aqui já está acabando, eu quero apresentar para você aqui mais uma tela aqui. Então, vamos lá. Esse aqui, pessoal, é o vídeo, ou melhor, o site, né, do Contexto Bíblico. Aí você pode, ó, que está aqui em cima, aqui, ó, contextobiblico.com.br, e aqui você vai encontrar o resumo da semana, tá? Deixa eu abrir aqui para você que você vai encontrar o resumo. Nós estamos dando aqui, ó, o Evangelho de Moisés, que é a lição de número 4, tá certo? Então, aqui nesse site você vai encontrar o resumo. Clicando no resumo, você vai encontrar informações aí sobre o tema, né? O tema dessa semana, o Evangelho de Moisés, apresentado aí pela nossa grande teóloga, né? Também, e jornalista, Agatha Lemos, que é editora-chefe da nossa lição aí de jovem, né? Nosso contexto jovem também. Então, aqui é um site bem legal, você vai encontrar a Bíblia online, os e-books de Ellen White, vai encontrar o Espaço Jovem, para quem é líder também, NT Play. E no NT Play, você vai encontrar vídeos também maravilhosos aí com o pastor Victor BJ. Ali no NT Play tem um Espaço Jovem muito legal, onde é apresentado ali, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, resenha com Victor BJ. Ele apresenta
assim, de uma forma bem dinâmica, muito legal, os vídeos como por um todo, porque aqui eu estou dividindo em dois, mas também assisto os vídeos de Victor BJ lá no NT Play ou no YouTube, onde ele também apresenta no seu canal, Victor BJ, tá certo? Aqui você vai encontrar lições anteriores e assim por diante. Beleza? Vou fechar aqui para me encerrar a minha apresentação com vocês e nos vemos no próximo vídeo. Eu, ainda nessa série, eu ainda vou apresentar para vocês aqui alguns canais, eu vou apresentar para vocês alguns canais de pessoas, de teólogos, pessoas importantes da igreja, que nos trazem, assim, conhecimentos maravilhosos, né, que vêm aprimorar o nosso conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre essa questão da aliança, tá? E quando você, ao chegar ao final desse vídeo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aí, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas para que a palavra de Deus, assim como é apresentada aqui neste canal, a palavra de Deus e as suas profecias até a volta de Jesus, possa alcançar mais e mais pessoas, tá certo? Um grande abraço, vamos fazer uma oração para encerrar. Amado Deus, obrigado por ter estado conosco até esse momento. Continuo com meus amigos que me assistem aqui nesse canal, abençoando a vida deles e a família deles também. Nos conduza-nos, nós te pedimos por Jesus. Amém. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo, onde nós falaremos sobre o próximo tema. Eu vou deixar para vocês, Batalha das Alianças. Esse será o nosso próximo vídeo. Batalha das Alianças. Que batalha é essa? Será que é uma guerra mesmo? Não perca o próximo vídeo, que vai ser maravilhoso também. Vem coisa boa por aí. E aproveite, inscreva-se. Canal Chave Profética.